Meu nome é João, tenho 42 anos e trabalhei como coveiro em um cemitério da Zona Sul de São Paulo há quase 2 décadas. Não é um emprego que escolhi por paixão, mas paga as contas e com o tempo me acostumei ao silêncio dos mortos. O cemitério é um lugar antigo, com túmulos de pedra cobertos de musgo e histórias que ninguém mais lembra. Porém, algo mudou minha relação com esse lugar para sempre. Era uma tarde quente, o céu cinzento prometendo chuva. Eu e o Zé, meu colega, fomos chamados para uma exumação. Um túmulo de 1943 precisava ser aberto para transferir os restos a outro jazigo. Nada diferente do comum, só mais um dia de trabalho. Enquanto cavávamos, o som da terra caindo contra a pá era o único barulho, até que ouvi algo estranho. Um sussurro, baixo, como se viesse debaixo da terra. Parei, olhando para o Zé, mas ele continuou cavando, alheio. "Tá ouvindo isso?" perguntei. Ele negou com a cabeça, me olhando como se eu tivesse inventado. Voltei ao trabalho, mas o som persistiu. Não era o vento, nem o barulho das folhas das árvores. Era uma voz rouca, indistinta, como se alguém tentasse falar com a boca cheia de terra. Tentei ignorar, atribuindo ao cansaço. Trabalhar sob o sol quente e lidar com ossos velhos mexe com a cabeça de qualquer um, mas quando a pá bateu na tampa do caixão, o sussurro ficou mais claro. "João..." Meu coração gelou. Olhei ao redor, o cemitério vazio, apenas os corvos grasnando ao longe. "Você ouviu isso, Zé?" Insisti, a voz tremendo. Ele franziu a testa, irritado. "Para de graça, João. Tá querendo me assustar?" Mas eu não estava brincando. Abri o caixão com cuidado, esperando encontrar apenas ossos. E era isso, um esqueleto quebradiço, envolto em trapos. Mas enquanto Zé catalogava os restos, a voz voltou agora nítida. "Você já esqueceu, João?" Fiquei paralisado. Era impossível, mas parecia vir do caixão. Corri para o barracão, coração disparado, sem explicar nada ao Zé. Naquela noite em casa, tentei racionalizar. Talvez fosse o calor, o estresse ou até uma brincadeira de mau gosto. Mas enquanto tentava dormir, ouvi novamente um sussurro baixo vindo do canto do quarto. "Você não pode fugir." Não dormi. Passei a noite olhando para o teto, com medo de fechar os olhos. Algo naquele cemitério sabia quem eu era. E pior, parecia saber coisas que eu nunca contei a ninguém. No dia seguinte, voltei ao cemitério com o estômago embrulhado. Pensei em pedir demissão, mas precisava do emprego. O Zé já estava lá, rindo da minha cara. "Tá com medo de fantasma, João? Isso é coisa de criança." Tentei rir junto, mas minha cabeça estava em outro lugar. Decidi não contar mais nada a ele. Se era loucura, era minha. Se não era... Bom, eu não queria pensar nisso. O trabalho continuou, mas eu evitava o setor onde abrimos o túmulo. Mesmo assim, durante o almoço, sentado na sombra de um ipê, ouvi de novo. "João, você se lembra da ponte?" Fiquei petrificado. Quando eu tinha 15 anos, morava em uma cidadezinha no interior e fiz algo que nunca contei a ninguém. Um amigo, o Carlinhos, caiu de uma ponte abandonada enquanto brincávamos. Eu estava com ele, mas fugi sem ajudar, com medo de ser culpado. Ele nunca foi encontrado. Como alguém ou algo poderia saber disso? Tentei me concentrar no trabalho, mas os sussurros não paravam. Às vezes vinham do túmulo, às vezes de trás das árvores, sempre a mesma voz rouca, como se estivesse engasgada com terra. "Você deixou ele morrer, João." Eu suava frio, olhando para os lados, mas não havia ninguém. O Zé começou a notar meu estado, mas só disse: "Tá precisando de um médico, cara." Naquela noite sonhei com a ponte. Vi o Carlinhos com o rosto pálido, coberto de lama, apontando para mim. Acordei gritando minha esposa, Clara, me sacudindo. "O que está acontecendo, João? Você está assim desde ontem." Contei uma meia-verdade, disse que era estresse do trabalho. Não podia contar sobre os sussurros, sobre o Carlinhos. Ela não acreditaria. Ou pior, acreditaria.
No terceiro dia, decidi enfrentar. Voltei ao túmulo da exumação sozinho com uma lanterna. A cova ainda estava aberta, o caixão exposto. Ajoelhei-me e com a voz tremendo perguntei: "O que você quer de mim?" Silêncio. Então a voz respondeu clara como nunca: "Justiça." O ar ficou pesado, como se o cemitério inteiro me observasse. Corri para casa, trancando todas as portas, mas naquela noite ouvi passos no quintal. Passos lentos, arrastados, como se algo se aproximasse. Olhei pela janela, mas não havia nada. Só a escuridão e o som de terra sendo pisada. Eu não queria mais voltar ao cemitério, mas não tinha escolha. As contas não pagam sozinhas, e a Clara já estava desconfiada. "Você tá estranho, João. Tô preocupada." Eu só balançava a cabeça, dizendo que estava tudo bem, mas não estava. Os sussurros agora me seguiam para casa, no banho, no jantar, até no silêncio da madrugada. "Você não pode fugir, João." Aquela mensagem estava no meu pensamento. Era como se a voz estivesse dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo vinha de fora, de algum lugar que eu não podia ver. No cemitério as coisas pioraram. Enquanto varria o corredor principal, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra, alta, encurvada, parada perto do túmulo da exumação. Quando olhei diretamente, sumiu. Meu coração disparou, mas não contei ao Zé. Ele já achava que eu estava louco. Em vez disso, fui ao escritório do cemitério e pedi os registros do túmulo. Era de uma mulher chamada Alzira, morta em 1943, sem parentes conhecidos. Não havia nada de especial, mas o nome dela ficou na minha cabeça. Alzira. Quem era ela e por que sabia do Carlinhos? Naquela noite decidi pesquisar. No Google encontrei uma notícia antiga de um jornal digitalizado. Alzira Mendes, assassinada aos 32 anos, jogada em uma vala no interior de São Paulo. O caso nunca foi resolvido. A localização da vala? Perto da ponte onde o Carlinhos caiu. Meu estômago revirou. Não podia ser coincidência. Tentei ligar os pontos. Será que Alzira era um espírito vingativo? Ou estava ligada ao Carlinhos de alguma forma? Não dormi. Fiquei na sala, com a luz acesa, ouvindo cada rangido da casa. Por volta das 3 horas, ouvi de novo os passos no quintal. Peguei uma faca e abri a porta dos fundos, com o coração na boca. "Quem tá aí?" Gritei. Nada, só o vento. Mas quando voltei para dentro, vi algo que me fez gelar. Pegadas de terra no chão da cozinha. Não eram minhas. Eram pequenas, como de uma mulher. Tranquei tudo e passei a noite acordado segurando a faca. A voz voltou, agora mais próxima. "Você vai pagar, João." Na manhã seguinte, exausto, contei tudo a Clara. Fui mostrar as pegadas de terra na cozinha, mas elas não estavam mais lá. Ela me olhou como se eu fosse um estranho. "Você precisa de ajuda, João. Isso não é normal." Mas eu sabia que não era loucura. Era real. Algo ou alguém estava me perseguindo. E eu tinha certeza de que era Alzira. Não aguentava mais. Os sussurros, as pegadas, a sombra, tudo estava me consumindo. Decidi que precisava acabar com isso. No sábado, voltei ao cemitério à noite, algo que nunca fiz antes. Levei uma lanterna, um terço que minha mãe me deu anos atrás e uma garrafa d'água benta que peguei na igreja. Não sou religioso, mas, naquele momento, qualquer coisa parecia válida. O cemitério estava escuro, o silêncio quebrado só pelos grilos. Fui direto ao túmulo de Alzira. A cova ainda estava lá, o caixão exposto. Ajoelhei-me e com a voz tremendo falei: "Alzira, se é você, me diz o que quer. Eu não matei o Carlinhos. Foi um acidente." Silêncio. Então a voz veio, tão clara que parecia estar ao meu lado. "Você deixou ele morrer, como deixaram eu morrer." Senti um frio subir pela espinha. "O que você quer de mim?" Perguntei, quase gritando. A resposta veio como um sussurro: "Sangue." Meu corpo inteiro tremeu. Sangue? Justiça? Ela queria vingança. Mas por quê? Eu não tinha nada a ver com a morte dela. Ou tinha? De repente o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse chegando. A lanterna piscou e apagou. No escuro, ouvi os passos. Lentos, arrastados, vindo de trás. Virei-me, mas não havia nada. Só escuridão.
Então a voz: você sabe, João, você sempre soube. Minha mente disparou. O Carlinhos, a ponte, Alzira. De alguma forma, tudo estava conectado, mas eu não entendia como. Joguei água benta no túmulo, segurando o terço com força. Me deixa em paz! Gritei. Um vento gelado soprou e a voz riu. Um som seco, horrível. Você não pode fugir do passado. De repente senti uma mão gelada no meu ombro. Girei, mas não havia ninguém. Caí de joelhos, rezando como nunca rezei antes. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando o sol nasceu, o peso no ar sumiu. A voz parou. Voltei para casa destruído. Contei tudo a Clara, que me levou a um padre. Ele fez uma bênção, mas disse que o que quer que fosse já tinha ido embora. Não sei se acredito. Às vezes, ainda ouço sussurros à noite. Não sei se é Alzira, Carlinhos ou minha própria culpa, mas sei que nunca mais serei o mesmo. Eu não vou dizer meu nome, nem onde moro, não por medo da justiça, nunca me pegaram. Não existe registro, denúncia, nem prova concreta do que fiz naquela época. O que me faz esconder minha identidade hoje é algo diferente, algo que não cabe nos tribunais. O que vou contar aconteceu há alguns anos, no início dos anos 2000. Naquela época minha vida era outra. Eu tomava decisões erradas, me deixava levar pela ganância, pela ilusão do dinheiro fácil. E como muitos, achei que nunca sofreria as consequências. O caminho que escolhi naquele período não foi honesto. Me envolvi com o que chamam de roubo de túmulos. Não me orgulho disso. Hoje sinto vergonha só de lembrar. Não era roubo de caixões como alguns pensam. Eu jamais mexeria nos restos de alguém. O que fazíamos era diferente, mas não menos condenável. Explorávamos os túmulos, principalmente os antigos, em busca de objetos de valor. Alianças esquecidas, correntes, medalhas, pequenas estátuas ou crucifixos trabalhados em prata ou ouro. Sepulturas de famílias ricas de outros tempos, onde o que foi deixado ali, muitas vezes, se tornava um alvo fácil para quem tinha coragem e falta de consciência. Na época parecia apenas mais um tipo de crime. Os mortos, pensava eu, não precisavam mais daquilo. Para mim era dinheiro garantido, mas eu estava enganado. Descobri da pior maneira que nem tudo o que pertence a um túmulo deve ser levado. Existem coisas que ultrapassam a lógica e a justiça dos homens. Hoje, levo uma vida completamente diferente. Trabalho honesto, cabeça no lugar, arrependimento sincero. Mas o que aconteceu naquela noite, isso me acompanha até hoje. E se existe um motivo para eu contar isso agora, é o de alertar. Se algum dia você passar perto de um cemitério antigo e sentir um arrepio, uma presença estranha, acredite, às vezes o que está guardado ali não pertence apenas à memória dos que se foram. Os roubos nos túmulos começaram de forma quase casual. Primeiro uma dica aqui e uma conversa ali. Descobri que cemitérios antigos escondiam mais do que histórias e saudade. Em muitos casos, deixavam expostos objetos valiosos, sem que ninguém se importasse ou sequer percebesse. Pequenas estátuas, crucifixos de bronze ou prata, placas de identificação em bronze, argolas de ferro ornamentadas, tudo isso, com o tempo, se tornava alvo fácil. Não precisava mexer nos caixões, nem em nada enterrado. Eu jamais faria isso. Para mim, aquilo sempre foi uma linha que eu não atravessaria. Só o que estava do lado de fora. Só o que, na minha cabeça, ninguém sentiria falta. O bronze das placas, por exemplo, tinha bom valor no mercado paralelo. As peças de metal trabalhado eram procuradas, fáceis de revender. Eu nunca agia sozinho. Sempre tinha um parceiro de confiança. Enquanto um vigiava, o outro fazia o trabalho. Era simples e até certo ponto seguro. Cemitério à noite não é lugar para se estar só. Por mais que pareça silencioso, a escuridão engana. Mas naquela noite, minha ganância falou mais alto. Fiquei sabendo de um túmulo diferente, um mausoléu antigo de uma família tradicional de São Paulo.
daquelas famílias que construíram fortuna nos tempos de café e fazendas e deixaram marcas nos cemitérios como se o dinheiro precisasse seguir até depois da morte. Diziam que o local estava abandonado, sem visita de parentes há anos, sem manutenção, mas as estruturas continuavam intactas. As portas de ferro, as placas de bronze, as esculturas decorativas, tudo ali, ao alcance de quem tivesse coragem. Foi o suficiente para me encher de confiança e de estupidez. Resolvi ir sozinho, sem o parceiro, sem ninguém para me vigiar ou ajudar. Achei que faria o serviço rápido, sem dividir nada com ninguém. Não sabia naquela noite que estava abrindo a porta para algo muito pior do que a polícia ou um processo criminal. Naquela noite tudo correu como eu havia planejado. Cheguei ao cemitério pouco depois da meia-noite, me escondi entre os muros e aguardei o movimento cessar. Não havia vigias por perto e o portão lateral, como sempre, estava mal fechado. O mausoléu era exatamente como haviam descrito, imponente, esquecido pelo tempo. As portas de ferro já estavam enferrujadas, mas ainda resistentes. As placas de bronze nas laterais e nas portas chamavam atenção. Algumas estavam parcialmente soltas, o que facilitava o trabalho. Não precisei forçar nada. Com cuidado, retirei as peças e as guardei na mochila. Não entrei no interior do mausoléu. Nunca ultrapassei esse limite. Minha regra era clara. Eu só levava o que estava exposto. O que na minha cabeça já estava abandonado. Mexer nos caixões ou no que estava enterrado. Isso eu jamais faria. Além das placas, encontrei uma pequena escultura de bronze caída ao lado de uma das colunas. Peguei também. Tudo somado renderia um bom valor. Mas foi dentro de uma reentrância lateral, quase escondido, que encontrei algo que me chamou a atenção de verdade. Era um crucifixo de prata, pequeno, trabalhado com um nível de detalhe impressionante. Não era algo comum. O brilho estava encoberto por poeira e ferrugem, mas dava para perceber o valor da peça. Segurei por um tempo, observando. Nunca fui religioso. Respeitava, mas não seguia. Mesmo assim, havia algo naquele crucifixo que me prendeu. Achei bonito. Mais do que isso, achei que valia a pena ficar com ele. O restante das peças já renderia dinheiro suficiente para aquela semana. Se precisasse, podia vender o crucifixo depois. Decidi guardá-lo no bolso da jaqueta, separado do restante. Era apenas uma questão de gosto, pensei. Algo bonito, interessante. Nada além disso. Saí do cemitério em silêncio, sem ninguém me ver. Voltei para casa satisfeito. Na manhã seguinte, levei as peças até o local onde costumava vender esse tipo de material. Tudo ocorreu como sempre. Negociação rápida, sem perguntas. O crucifixo permaneceu comigo. Na época, achei que era só uma escolha pessoal. Hoje, sei que foi o primeiro erro de uma sequência que não teria volta. Nos primeiros dias, tudo parecia seguir o curso normal. Vendi as peças, paguei algumas contas, guardei o restante do dinheiro. O crucifixo de prata continuava comigo. Deixei-o sobre a cômoda do quarto, ao lado de alguns objetos pessoais. Às vezes pegava para olhar, admirando os detalhes, a prata polida, as marcas antigas, o peso nas mãos. Era uma peça bonita, sem dúvida. Mas com o passar dos dias, comecei a notar pequenas coisas. Detalhes que, num primeiro momento, pareciam bobagem. Coisas que qualquer pessoa atribuiria ao cansaço ou distração. Primeiro, foi o crucifixo fora do lugar. Certa noite, ao chegar em casa, encontrei-o caído no chão, próximo à cama. Achei que tivesse esbarrado nele pela manhã, ou talvez a vibração de algum caminhão na rua o tivesse derrubado. Não dei importância. Depois, vieram as chaves. Por mais que eu tivesse o hábito de deixá-las sempre no mesmo lugar, começaram a aparecer em pontos diferentes da casa. Na sala, no banheiro, até em cima do fogão, uma vez. Achei que estava ficando distraído, preocupado com outras coisas. Mas, conforme os dias passaram, os detalhes se tornaram mais incômodos. O ambiente da casa mudou. O clima na casa mudou, como se o lugar inteiro estivesse carregado de umidade ou de algo invisível.
À noite, o quarto ficava frio, mesmo com as janelas fechadas e o tempo ameno. Não era um frio normal, era aquele frio que parece vir de dentro, que se infiltra nos ossos. As lâmpadas começaram a falhar. Primeiro, achei que fosse a fiação, mas chamei um eletricista conhecido. Ele olhou tudo e não encontrou problema algum. Mesmo assim, as luzes piscavam, principalmente no final da noite, pouco antes de eu tentar dormir. Foi aí que comecei a desconfiar que algo não estava certo. Não tinha explicação. E embora eu tentasse manter a calma, algo dentro de mim já sabia. Aquela sensação estranha tinha começado depois daquela noite no cemitério. E principalmente depois de eu trazer o crucifixo para dentro da minha casa. As noites começaram a se tornar um problema. Por mais que eu dormisse, o descanso nunca vinha de verdade. Eu deitava, apagava por horas, mas ao acordar era como se não tivesse dormido um minuto sequer. Era um cansaço estranho. Não o cansaço comum de um dia corrido ou de uma noite mal dormida. Era algo mais pesado, mais fundo, como se meu corpo estivesse afundando em um sono forçado, mas minha mente continuasse presa, desperta, lutando para sair dali. Eu estava dormindo muito mais do que o normal. Algumas noites cheguei a dormir quase 12 horas seguidas, e ainda assim acordava exausto, com os músculos pesados, as costas doendo, a cabeça latejando. Era como se estivesse carregando algo o tempo todo, mesmo sem sair da cama. Durante o dia, a sensação não passava. O corpo seguia pesado, a mente lenta. Eu tentava me manter ativo, sair de casa, caminhar, fazer o que fosse necessário para espantar aquilo, mas nada ajudava. Foi nesse período que o parceiro com quem eu costumava fazer os roubos me procurou. Queria que eu fosse com ele até outro cemitério, em um bairro mais afastado. Disse que tinha informação boa, que poderia render um bom dinheiro. Normalmente, eu teria aceitado sem pensar duas vezes, mas naquela semana não. Eu não estava bem. Não conseguia explicar o motivo, mas o simples pensamento de voltar a um cemitério me causava um desconforto absurdo. Era como se algo me alertasse para ficar longe. Disse a ele que não iria. Inventei uma desculpa qualquer. Falei sobre problemas pessoais. Omiti o real motivo. Nem eu sabia exatamente como explicar o que estava sentindo. Ele insistiu, mas eu fui firme. Naquele momento, a última coisa que eu queria era repetir o que já tinha feito. O que eu não sabia é que o que me acompanhava não estava só nos cemitérios. Naquela noite, o cansaço era tão grande que decidi tomar um banho antes de tentar dormir. Achei que a água quente poderia, de alguma forma, aliviar aquela sensação constante de peso no corpo e na cabeça. Fiquei um tempo embaixo do chuveiro, deixando a água escorrer, tentando esquecer tudo aquilo. Quando saí do box, o espelho do banheiro estava completamente embaçado, como sempre acontecia. Peguei a toalha, enxuguei o rosto e, quando olhei para o espelho de novo, senti o estômago gelar. Entre o vapor que ainda cobria o vidro, havia algo escrito. As palavras estavam ali, nítidas, como se tivessem sido desenhadas com o dedo pouco antes de eu entrar. Devolva o que não é seu. Fiquei parado, olhando para aquilo, sentindo o sangue sumir do rosto. Toquei o espelho, tentei apagar as palavras, mas elas estavam ali, marcadas sobre o vidro. Era impossível aquilo ter aparecido sozinho, e eu morava sozinho. Naquele instante, todas as dúvidas que eu vinha tentando ignorar se juntaram de uma vez. O cansaço excessivo, o frio estranho no quarto, o crucifixo fora do lugar. Tudo apontava para o mesmo motivo. Eu sabia no fundo que aquilo tinha começado desde a noite em que levei o crucifixo para casa. E agora o aviso era direto. Não precisava de interpretação nem de explicações. A mensagem era clara. Fiquei ali parado por alguns minutos tentando entender o que fazer. Não era alguém pregando uma peça, não havia lógica naquilo. Mas mesmo assustado, uma coisa era óbvia. Eu precisava devolver o crucifixo. Ainda naquela madrugada, decidi que iria voltar ao cemitério. Não importava o risco. Não importava se me pegassem entrando lá de novo.
O medo do que eu poderia enfrentar dentro de casa, se continuasse com aquela peça, era maior do que qualquer outro medo. Peguei o crucifixo e saí de casa. Não pensei muito, não queria pensar, só queria me livrar daquilo. O caminho até o cemitério foi silencioso, pesado. As ruas estavam vazias, o céu encoberto. Era noite, mas o frio que me acompanhava não tinha relação com o clima. Era outro tipo de frio, mais profundo. Cheguei ao portão lateral, o mesmo por onde havia entrado dias antes. Não havia movimento, nenhum sinal de vigia. Entrei sem dificuldade, atravessando o cemitério em direção ao mausoléu da família rica. O lugar estava do mesmo jeito. As portas de ferro, as estruturas cobertas pela umidade e pelo tempo. As marcas do que eu tinha feito ali ainda estavam visíveis. Segurei o crucifixo por um instante observando. A prata continuava brilhante apesar dos dias que passou comigo. Por um momento hesitei. Me veio à cabeça o que eu já sabia. Aquela peça não foi a única coisa que levei dali. As placas de bronze, as pequenas esculturas, tudo já tinha sido vendido, repassado, provavelmente derretido, transformado em outra coisa. Não havia como devolver o que já não existia mais. Mas o crucifixo ainda estava comigo. E de tudo o que levei, foi o único objeto que resolvi guardar. O único que ficou perto de mim o tempo todo. Se aquilo tudo estava ligado à peça, e eu começava a acreditar que estava, devolver o crucifixo era o mínimo que eu podia fazer. Aproximei-me da entrada do mausoléu e, com cuidado, coloquei o crucifixo sobre uma base de mármore, ao lado da porta. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, sem saber o que esperar. Nada aconteceu. O lugar permaneceu quieto. Mas pela primeira vez em dias, senti o ar ao meu redor mais leve. O peso no peito diminuiu. O frio que me acompanhava parecia ter ficado para trás, junto com aquela peça. Voltei para casa aliviado, e dessa vez o alívio foi real. Voltei para casa naquela madrugada, sentindo algo que há dias parecia impossível. Alívio. Pela primeira vez em semanas, o ambiente da minha casa parecia normal. O ar estava leve, o quarto não estava frio, as luzes funcionavam como deveriam. Guardei as chaves no lugar de sempre e por um bom tempo fiquei parado olhando ao redor, tentando encontrar algum sinal de que aquilo tudo ainda não tinha terminado. Mas não havia nada. Tomei um banho rápido, me deitei e antes que percebesse, estava dormindo. Um sono profundo, contínuo, tranquilo, algo que eu não sentia há dias. Acordei só pela manhã, com o sol entrando pela janela. Era a primeira vez, em muito tempo, que acordava sem aquela sensação de peso, sem dores no corpo, sem o cansaço absurdo que parecia me acompanhar. Sentei-me na beirada da cama e fiquei ali por alguns minutos, pensando em tudo, no que aconteceu, nas escolhas que tinha feito, no risco absurdo que corri. E mais do que o medo do que vi ou senti, o que mais me incomodava era a consciência de que tudo aquilo tinha sido consequência das minhas próprias escolhas. Naquela manhã, tomei uma decisão. Não ia mais mexer com cemitérios, não ia mais roubar. Nem ali, nem em lugar nenhum. Não foi uma decisão fácil. Eu sabia que o dinheiro dos roubos era muito maior do que qualquer salário que eu conseguiria. Não tinha formação, além do ensino médio completo. Meu histórico era limpo, mas minha experiência de vida não contava pontos positivos. No mercado formal, eu era só mais um com pouca qualificação e muita conta para pagar. Mas depois do que vivi, isso já não importava tanto. A tranquilidade de dormir em paz, de não carregar aquele peso, de não sentir que algo invisível me cercava. Isso não tinha preço. Naquele mesmo dia, passei em frente a uma igreja perto de casa. Não era religioso, nunca fui, mas algo me fez parar. Fiquei ali, do outro lado da rua, observando as portas abertas, algumas pessoas entrando, outras saindo. Não entrei, mas fiquei alguns minutos parado, olhando. Algo dentro de mim já tinha mudado, mesmo que eu não soubesse explicar direito. Na semana seguinte procurei trabalho. Não foi fácil,
bati de porta em porta, perguntei em mercadinhos, em pequenas oficinas, em depósitos de material de construção. A maioria das respostas era negativa. Alguns riam na minha cara quando eu falava que não tinha experiência. Mas no final daquela semana, um homem simples, dono de uma pequena marcenaria de bairro, aceitou me dar uma chance como ajudante. O serviço era pesado, o salário baixo, nem chegava ao salário mínimo da época. Era informal, sem registro, sem benefícios. Mas pela primeira vez, senti que estava fazendo algo certo. Passei a acordar cedo, trabalhar o dia todo, chegar em casa exausto, mas com a consciência tranquila. O dinheiro não rendia muito, mas era limpo. Cada centavo vinha do meu esforço, do meu suor, não do medo ou da exploração. O mais curioso era que, mesmo ganhando pouco, eu me sentia melhor do que nos tempos em que o bolso estava cheio de dinheiro dos roubos. Dormia melhor, andava mais leve, não carregava aquela sensação constante de que algo me observava ou me seguia. Foi um processo lento, mas real. Deixei os antigos conhecidos de lado, me afastei dos lugares que frequentava. Não foi fácil. Alguns acharam que eu estava com medo da polícia, outros que eu tinha enlouquecido. Não me importei. Depois do que vivi, o que os outros pensavam era o menor dos meus problemas. A vida honesta não é fácil. Ganhar pouco, ralar muito, chegar em casa cansado, mas é uma vida em paz. E depois daquela experiência, paz era exatamente o que eu precisava. Já se passaram vários anos desde aquela época. Parece que foi outra vida. Os primeiros anos depois da mudança não foram fáceis. Trabalhei duro, aceitei o que aparecia, enfrentei preconceito, desconfiança, portas fechadas, mas insisti. A cada dia que passava, sentia que estava deixando para trás aquele passado que quase me destruiu. Com o tempo, consegui um emprego um pouco melhor. Entrei como auxiliar em uma empresa de manutenção elétrica. Era serviço pesado, mas eu já estava acostumado com isso. O que me chamava a atenção ali era a possibilidade de crescer, de aprender algo novo. Aproveitei cada oportunidade. Fiz um curso técnico em eletrotécnica. Não foi fácil. Precisei conciliar trabalho, estudo e as contas apertadas. Mas terminei o curso com esforço e determinação. Depois disso, as coisas começaram a mudar de verdade. Consegui um emprego na área, registrado, com salário digno. Fui promovido ao longo dos anos, ganhei respeito dos colegas e dos chefes. Hoje, vivo o que muitos consideram uma vida boa. Tenho minha casa, minha família, uma esposa que me apoia e 2 filhos que são meu orgulho. Trabalho com o que gosto, tenho tranquilidade. Não fiquei rico, mas também não preciso olhar por cima do ombro o tempo todo. Às vezes, quando olho para trás, é difícil acreditar que fui aquele jovem perdido, tomando decisões erradas, achando que o crime era o único caminho. Mas, de certa forma, tudo o que vivi serviu de lição. Aquela noite no cemitério, o medo, a sensação de ser seguido, os sinais estranhos, tudo aquilo me fez abrir os olhos. Me fez perceber que ninguém sai ileso das próprias escolhas. Se eu não tivesse mudado, com certeza hoje estaria preso. Ou pior, não sei se você acredita em coincidências, destino ou algo além do que a gente pode ver. Eu, sinceramente, não tenho todas as respostas. Só sei que tive a chance de mudar. E agarrei essa chance com as 2 mãos. E se hoje eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é porque aprendi, da forma mais difícil, que o caminho certo nunca é o mais fácil. Meu nome é André, tenho 38 anos e sou contador em Salvador. Minha vida sempre foi tranquila, até receber uma carta alguns anos atrás. Era sobre uma herança, uma propriedade rural em Itiúba, interior da Bahia, deixada por meu tio-avô Manuel, um homem que mal conheci. Ele morreu sem filhos e, por algum motivo, escolheu me deixar aquela terra. Não tinha planos de morar lá, mas pensei em vender e usar o dinheiro. Decidi passar um fim de semana na fazenda para avaliar o lugar.
Cheguei numa sexta-feira à tarde, depois de horas numa estrada de terra que parecia não acabar. A casa era velha, com paredes rachadas, telhado torto e um cheiro de mofo que impregnava tudo. O quintal era enorme, tomado por mato alto, com arbustos espinhosos e árvores secas. Não explorei muito, o calor estava insuportável e eu só queria arrumar um canto para passar a noite. A propriedade parecia esquecida, como se ninguém pisasse ali há anos. O silêncio era estranho, pesado, só quebrado pelo zumbido de insetos. Arrumei minhas coisas na sala, que tinha um sofá mofado e uma mesa bamba. Encontrei algumas fotos antigas numa gaveta. Meu tio Manuel, jovem, ao lado de pessoas que não reconheci, todos com expressões sérias. Joguei as fotos de volta na gaveta e tentei não pensar no isolamento do lugar. À noite, o calor deu lugar a um vento frio que fazia as janelas rangerem. Tentei dormir no colchão que trouxe, mas por volta da meia-noite ouvi algo. Um som baixo, como um arrastar, vindo do quintal. Peguei o celular e apontei a lanterna pela janela, mas só vi o mato balançando. Deve ser um bicho, pensei. Capivara, talvez, mas o som era ritmado, quase como passos. Fiquei tenso, mas não quis me impressionar. Casas velhas fazem barulho e o interior tem seus sons próprios, certo? Ainda assim, tranquei a porta e deixei a luz da varanda acesa. Enquanto tentava dormir, ouvi outro som, um murmúrio, como vozes abafadas falando palavras que não entendia. Vinha de fora, mas parecia distante, misturado com o vento. Levantei, coração acelerado, e chequei as janelas. Nada, só escuridão e o mato alto. Voltei para o colchão, mas o sono não veio. Passei a noite pensando que talvez aceitar aquela herança não fosse tão boa ideia. Na manhã seguinte, o quintal parecia normal, mas o cheiro de terra úmida estava mais forte, quase azedo. Decidi que exploraria melhor no dia seguinte. Por ora, só queria entender o que tinha herdado. O murmúrio da noite passada ainda ecoava na minha cabeça, mas a luz do sol me deu coragem. Decidi que antes de vender a propriedade, precisava deixar o terreno apresentável. O quintal era uma selva. Mato tão alto que chegava à cintura, cheio de espinhos e galhos secos. Não dava para cortar com uma foice comum. Precisava de equipamento. Peguei o carro e segui até a vila mais próxima, a alguns quilômetros dali. Era um lugar simples, com poucas casas, uma vendinha e alguns moradores sentados na calçada. Lá, encontrei 3 homens que faziam serviços gerais. Edivaldo, um cara forte de uns 50 anos, e seus 2 sobrinhos, Júnior e Tiago. Eles tinham roçadeiras a motor e pareciam conhecer o serviço. "Tá precisando mesmo, doutor", disse Edivaldo rindo. "Aquele mato tá mais velho que eu." Voltei à fazenda com eles e apontei o quintal. "Quero tudo limpo até o fundo", pedi, antes de entrar na casa para avaliar o estado dela. O lugar era pior do que imaginei. Infiltrações nas paredes, móveis apodrecendo e aquele cheiro azedo de terra úmida que não explicava. Enquanto catalogava os reparos necessários, ouvi o barulho das roçadeiras lá fora. Tentei me concentrar, mas minha mente voltava aos sons da noite anterior. Aqueles murmúrios eram reais ou só minha imaginação? Por volta do meio-dia, o barulho das máquinas parou. Ouvi Edivaldo gritando meu nome do quintal. "Seu André, vem cá, tem uma coisa estranha aqui." O tom dele não era de quem encontrou uma raiz teimosa. Saí correndo, o coração já acelerado. No fundo do terreno, onde o mato era mais denso, os 3 estavam parados, olhando para o chão. O mato tinha sido cortado, revelando algo que eu não tinha visto antes. Cruzes de madeira, tortas e quebradas, meio enterradas na terra. Eram 12, dispostas em um semicírculo, um cemitério. Não era um lugar bem cuidado, como os jazigos de família que se vê no interior. Era clandestino, escondido, como se alguém quisesse que fosse esquecido. "Que diabo é isso?" perguntei, mais para mim mesmo. Edivaldo, suado, apontou para uma das cruzes. "A gente achou isso enquanto cortava. Não tá no mapa da propriedade, né?" Balancei a cabeça, sem palavras.
Júnior, o mais jovem, parecia assustado. Tio, isso não está certo. Olha o chão. A terra ao redor das cruzes estava afundada, como se tivesse sido remexida recentemente. O cheiro azedo estava mais forte ali, quase me fazendo engasgar. Melhor parar por hoje, disse Edivaldo, benzendo-se. Isso não é coisa boa. Eles juntaram as ferramentas e foram embora, me deixando sozinho com aquele cemitério que eu nunca soube que existia. Depois que Edivaldo e os sobrinhos foram embora, fiquei parado no quintal encarando aquelas cruzes tortas. O sol do meio-dia queimava, mas eu sentia um frio que não explicava. O cemitério era pequeno, com umas 12 sepulturas, mas tudo parecia errado. As cruzes eram de madeira podre, algumas tão desgastadas que mal dava para ler os nomes gravados. A terra ao redor estava afundada, como se alguém tivesse cavado e tampado às pressas. O cheiro azedo, quase podre, parecia subir do chão. Toquei uma das cruzes e ela rangeu, quase caindo. Por um momento jurei que ouvi um sussurro, mas era só o vento. Ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo. Passei quase uma hora ali, andando entre as sepulturas, tentando entender. Quem eram aquelas pessoas? Por que um cemitério escondido no fundo de uma fazenda? Não havia placas, nem datas claras, mas uma cruz maior, meio inclinada. Tinha algo gravado. S. 1952. Tentei cavar um pouco com as mãos, mas a terra era dura. E o medo de encontrar algo que não queria ver me fez parar. Minha cabeça girava com perguntas. Será que meu tio Manuel sabia disso? Ele nunca falou dessa propriedade quando o vi, décadas atrás. Decidi que precisava de respostas, mas não ali, não sozinho. Peguei o carro e voltei para a vila mais próxima. As ruas estavam tranquilas, algumas pessoas sentadas na calçada, outras na porta dos comércios. Entrei num bar onde alguns moradores estavam reunidos. Comprei uma cerveja e puxei conversa com um senhor chamado Seu Zeca, que parecia conhecer todo mundo. Você sabia da fazenda do Manuel, meu tio-avô? Perguntei, tentando soar casual. Ele franziu a testa, limpando o balcão. Manuel? O velho Manuel da fazenda antiga? Sei sim. Homem esquisito, vivia isolado. Ninguém ia muito lá. Perguntei se ele sabia algo sobre a propriedade, tipo histórias ou boatos. Seu Zeca hesitou, olhou para os lados e baixou a voz. Dizem que aquela terra tem coisa ruim, moço. A família que morava lá antes do Manuel sumiu, ninguém sabe para onde. E o Manuel nunca foi de falar muito. Uma mulher mais velha, Dona Cida, entrou na conversa. Aquela fazenda não presta. Meu pai falava que tinha coisa errada lá, coisas que não se explica. Ela fez o sinal da cruz e ficou quieta. Tentei perguntar mais, mas eles mudaram de assunto, como se não quisessem tocar no passado. Voltei para a fazenda com mais perguntas do que respostas. Quando cheguei, já era noite, e o quintal parecia mais escuro, como se o mato engolisse a pouca luz que vinha da lua. Deitei, mas o murmúrio voltou baixo vindo de fora. Você viu demais. Voltei à fazenda naquela noite de domingo, mesmo sabendo que não queria estar lá. O desconforto me seguia como uma névoa. Não ouvi murmúrios, nem vi sombras, mas o ar parecia grosso, como se a casa respirasse junto comigo. Tranquei a porta, chequei as janelas 2 vezes e deitei no colchão, com a lanterna ao lado. O silêncio era pior que qualquer barulho, um vazio que parecia me engolir. Não preguei o olho. Cada rangido do telhado, cada farfalhar do mato lá fora, fazia meu coração disparar. Não era medo de algo específico, mas uma sensação de que eu não pertencia àquele lugar. Como se a fazenda quisesse me expulsar. Quando o sol nasceu, decidi explorar a casa uma última vez. Precisava entender por que meu tio Manuel deixou aquele lugar para mim e o que aquele S. 1952 no túmulo significava. Revirei armários, gavetas, até o sótão empoeirado. Encontrei uma caixa de metal enferrujada, escondida atrás de uma tábua solta no assoalho da sala. Dentro havia papéis amarelados, recibos, cartas e um caderno de anotações com a letra do Manuel.
Folheei o caderno e uma passagem chamou minha atenção. Era de 1952, com o título Severino. Manuel escreveu sobre um homem, Severino Almeida, que morava na fazenda antes dele. Dizia que Severino fez coisas que não se perdoam e que, após um acidente em 1952, a família dele sumiu. Manuel comprou a terra logo depois, mas escreveu: "A terra guarda o que ele fez. Não toco no quintal." Havia também uma foto desbotada. Um homem sério, com olhos fundos, ao lado de uma mulher e duas crianças, todos com o mesmo olhar vazio. Atrás, escrito à caneta: "Família Almeida, 1951. E o nome de todos na foto. Meu estômago embrulhou. Severino, 1952. O túmulo era dele, ou de alguém ligado a ele. O que Manuel quis dizer com coisas que não se perdoam? Não quis cavar mais, literal ou figurativamente. Aquela casa, aquele quintal, tudo parecia contaminado por algo que eu não entendia, mas sentia. Juntei minhas coisas, tranquei a porta e entrei no carro. Antes de ir embora, olhei para o quintal. O mato, mesmo cortado, parecia mais escuro, como se absorvesse a luz. Não voltei ao cemitério. Dirigi até a vila mais próxima para acertar as contas com Edivaldo e seus sobrinhos. Encontrei-os no mesmo bar onde conversei com seu Zeca. Entreguei o dinheiro pelo trabalho parcial e Edivaldo me olhou com uma expressão que misturava alívio e pena. "Fez bem em sair de lá, doutor," ele disse, sem que eu mencionasse minha decisão. "Aquela terra não é pra gente como nós. Quem conhece não fica." Júnior e Tiago só balançaram a cabeça, evitando meu olhar. Não perguntei mais nada. Paguei, agradeci e voltei para Salvador. Coloquei a fazenda à venda assim que cheguei. Contratei um corretor, mas até hoje, julho de 2025, ninguém fez uma proposta. Nenhuma visita. Às vezes penso que os corretores sentem o mesmo que eu senti. Uma recusa instintiva, como se a terra dissesse não venha. Lívia, minha esposa, acha que é só questão de tempo, mas eu não tenho tanta certeza. Penso nos moradores da vila, nas palavras de Dona Cida, no olhar de seu Zeca. Eles sabem de algo que não contam, algo que talvez meu tio Manuel também soubesse. Aquela terra não é só um pedaço de chão, é um peso, uma sombra que não explica, mas que sinto no peito às vezes, quando fecho os olhos à noite. Acho que nunca vou me livrar dela.